Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando a nossa quinta aula de Teologia Sistemática 6, matéria de escatologia. Já oramos, como é o nosso costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, boa noite. Boa noite, graças a Deus. É com muita alegria que vamos continuar estudando sobre esse assunto, sobre o assunto dos finais dos tempos, das profecias sobre o futuro. E hoje nós estaremos trabalhando aqui, dando sequência ao assunto da última aula. Na última aula nós falamos bastante sobre o capítulo 56 e 57 do Gruden, que é o juízo final e o castigo eterno, e o novo céu e a nova terra. Hoje nós estaremos concluindo, nós lemos o slide, debatemos, tínhamos também falado bastante sobre a interpretação alegórica, e hoje nós vamos voltar aqui para esse assunto, terminá-lo. Estarei usando o resumo do Gruden, e depois, logo depois, nós estaremos indo para o capítulo de número 19 e 20, que falam sobre anjos, Satanás e os demônios, ou seja, a matéria de angiologia, o estudo sobre os seres espirituais. Por que hoje a gente vai ficar nessa temática também? Porque, querendo ou não, sobre os finais dos tempos, a Bíblia fala muito sobre o falso profeta, a besta, o anticristo, e quem é ele, senão o próprio Satanás ou o próprio espírito do mal. E a Bíblia também vai falar sobre outros demônios, outras situações, então é importante conhecermos, sim, tanto sobre os seres angelicais do bem quanto do mal, tá bom? Então hoje a gente vai trabalhar sobre esses temas, e querendo Deus, na próxima aula nós estaremos concluindo esse material, falando um pouco sobre o capítulo 41, 42 e 43, que é a morte e o estado intermediário, glorificação e a união com Cristo. E a gente vai estar fechando, então, querendo Deus, na sexta aula, o livro do Gruden. E aí, a partir da sexta aula em diante, eu quero estar trabalhando com vocês um pouco mais sobre temas. Por exemplo, vamos pegar o tema do anticristo. Vamos falar um pouco mais sobre as trombetas, sobre as taças, sobre as destruições que virão. Vamos falar depois sobre outras profecias do Velho Testamento. Então, assim, a partir da sétima aula, nós estaremos trabalhando sobre assuntos mais temáticos, tirando dúvidas, se aprofundando em algumas questões, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Fechado? Bom, meus irmãos, como é costume, eu quero ler um texto bíblico, mas antes de ler o texto bíblico, eu quero lembrar que as nossas aulas estão sendo gravadas, para que vocês possam utilizar esse material depois, né? Possam reutilizar assistindo, possam continuar a aprender sobre ele. É gravada também porque essas aulas farão parte do currículo também dos irmãos em EAD, e gravamos também para abençoar o maior número de pessoas. Inclusive, algumas pessoas que assistem essas aulas depois entram em contato comigo nas redes sociais, como essa semana mesmo. Então, se alguém tiver interesse de estudar conosco, ou saber mais sobre os nossos cursos, entre em contato comigo nas redes sociais, onde você assistir esses vídeos ou ouvir, ou mande-me um e-mail, tanto no e-mail do seminário, que é seminário@missionaria.org, seminário@missionaria.org, ou também nos meus e-mails, que é raimundoalcantara-menezes@gmail.com ou raimundoalcantara-menezes@missionaria.org. Tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, vamos ler um texto bíblico. Abram comigo Apocalipse 19:10, Apocalipse 19:10, e depois Apocalipse 22. Quero ler esses dois textos com vocês. Apocalipse 19:10. Na última aula eu mencionei com os irmãos que João, ele, por duas ocasiões, cometeu dois deslizes. E eu gostaria de ler esses dois textos que retratam sobre esses dois deslizes de João.
né? Apocalipse capítulo 19, versículo de número 10. E João, mesmo sendo um servo de Deus super experiente, maduro, piedoso, crente, ele errou, mas não foi aquele erro consciente no sentido de eu estou cometendo um erro, um pecado consciente. Eu diria que foi aquele erro pelo momento em que ele vivia, não deixou de ser um erro, é claro, mas podem ver que João ele se mostra como alguém ensinável. Tem vezes que podemos errar em alguns pontos, não aquele erro contumaz, aquele erro de propósito, aquele erro insistente. Eu diria é o erro da falta do conhecimento, ou quem sabe da falta do discernimento na hora. E aqui esses dois textos retratam isso. Olha só o que diz Apocalipse 19, 10. Quem puder, leia para mim, por gentileza. Vou ler, então. Por favor. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Olha, não faças tal. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Para a gente entender um pouquinho melhor, leia também o 9 para nós, Beatriz, por gentileza. E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Nesse momento, João, ele está sendo ministrado, ele está sendo interrogado, ou melhor, ele está sendo ensinado pelo anjo. E podem ver que na revelação do Apocalipse, ora aparece o Cordeiro, ora é o anjo que fala, ora ele é levado para um lugar, e aqui nesse momento é o anjo falando com ele. E pode ver que aqui ele faz uma citação bem parecida com aquela logo no início de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Podem ver que Jesus também disse algo assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro. Agora vem o anjo e diz as mesmas bem-aventuranças ou bem-aventuranças parecidas com aquelas. E então, João, leia para nós de novo, Beatriz, o 10, olha só. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Olha, não faças tal. Sou conservo teu e de teus irmãos, e tenho o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. aqui é o anjo falando com João, e não era Jesus. Por isso que ele vai adorar, ele se confunde ali. Pastor, mas pode alguém se confundir? Oh, meus irmãos, ele está tendo uma visão. Ele está vendo o futuro, ele está vendo o mundo espiritual. É muito fácil para nós julgar, João, né? Mas pode ver que João, ele aceita as repreensões. Ele não insiste, não, anjo, eu quero te adorar. Não, nada disso. O anjo diz para ele, olha, eu sou teu conservo. E adore a Deus. E agora leia para nós, Beatriz, o 22 também, olha só que interessante. Vai acontecer algo bem parecido também no 22, no 8 e no 9. Por favor. Eu, João, sou o que vi essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E o 9, Continua? e o 9, por favor. Mas ele me disse: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardaram as palavras deste livro. Adora a Deus. Ou seja, olha os anjos do Senhor, mais uma vez mostrando, aqui, né, o mesmo anjo, provavelmente. João, não, João, sou teu conservo. Não faça isso. Pode ver que no versículo 7 também, ó, eis que venho cedo, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Mais uma vez, lembrando da bem-aventurança das palavras de Jesus lá, quando se revela a João, o Jesus glorioso. E aqui João,
ele se prostra. Ao ouvir essas coisas, ele tem aquele devaneio novamente. E, mais uma vez, o anjo repreende. Percebam, anjos de Deus não aceitam adoração. E ministros de Deus não adoram a ninguém mais, a não ser o próprio Senhor. Tá bom, meus irmãos? Como hoje vamos trabalhar sobre angiologia, eu quis ler esses textos com vocês, tá bom? Beleza? Graça e paz, Júnior. Tudo bem, fiote? Então, meus irmãos, vamos agora para o material, né? Na última aula nós trabalhamos sobre os slides. Nossa, pai. Paz, filhote. Nós lemos aqui em aula esses slides e agora, então, nós já lemos, então, só quero lembrar, né, que nós falamos já sobre o juízo final e o castigo eterno, né, características do juízo. Falamos também sobre a aplicação moral da doutrina do juízo. Falamos sobre o inferno. Deu uma travada aqui. E características do inferno segundo a Bíblia. E concluímos falando sobre o novo céu e a nova terra. E sobre os ensinos bíblicos sobre o novo céu e nova terra. E terminamos a aula ali. Hoje nós estaremos lendo aqui o resumo do Gruden. Eu vou ficar no resumo, mas o irmão pode abrir aí o seu livro-texto, né? Pode abrir o seu livro-texto. Quero, mais uma vez, lembrar os irmãos, né? Estamos aqui com os nossos materiais. Sempre indico para que todos comprem todas as obras pelas quais indicamos, para que a gente abençoe os autores e as editoras. Então, eu estou aqui com a minha edição antiga, né? É uma edição que ainda tenho muito carinho, porque ela está toda escrita. Em breve vou pegar a nova edição, até porque ela foi ampliada, mas confesso que eu vou ter que pegar as minhas notas e passar para ela, né? Então, agora, na minha versão que eu estou aqui, é na página 974, tá bom? 974. Na nova versão é outra página. Então, abram aí no capítulo de número 56. Nós vamos ler agora rapidamente, meus irmãos. Já trabalhamos sobre isso, né? Mas eu gostaria mais uma vez de pincelar com vocês sobre esse assunto, que é muito importante, tá bom? Por gentileza, sobre o juízo final e o castigo eterno, Júnior. A gente vai dar mais uma dissequência. Pode falar, Júnior. Essa questão do inferno e fogo aí foi tratado, né? Mas é literal a compreensão, porque inferno e fogo, né? Mas sabendo que é sofrimento, mas não é literal no sentido de ser algo material que nós temos aqui, né? Então, por isso que a gente vai agora, Júnior, fazer vamos dizer assim, a gente vai fazer essa lição de casa juntos. Para quê? Para que a gente possa se aprofundar um pouco mais sobre o tema, sabe? É óbvio, né, Júnior? Assim como a eternidade ao lado de Deus, o paraíso ou os céus, João, quando ele descreve as ruas são de ouro, são de cristal, nós sabemos que ali é uma figura de linguagem. Como que será tudo isso? Aí entra a grande questão, né? Nós sabemos que existem muitas figuras de linguagem. Uma coisa é fato, é um lugar de castigo e de tormento. Qual é a proporcionalidade? Como será tudo isso? São mistérios que nós não sabemos, mas a gente precisa se ater ao que a Bíblia fala, né? Porque esses dias mesmo eu vi um grande youtuber, que ele é uma pessoa muito conhecida aí no mundo evangélico, etc. E na opinião dele, ele dizia que para ele o inferno não será um lugar de castigo, porque ele não consegue ver o Deus de amor castigando alguém. Eu, particularmente, fico com as Escrituras,
mas, ao mesmo tempo, eu sei que tudo isso é muito complexo, né? Não tem como a gente mensurar algo que é um castigo eterno. Mas as palavras de Jesus e os textos bíblicos apontam para isso. Tá bom? Então, a gente vai explicar um pouco melhor essa questão. Pode falar, gente. Eu entendo que ele está equivocado, porque Deus é amor, mas Deus é justiça. E outra, lá o castigo não é com as propriedades que nós temos aqui, o material que nós temos aqui, ao fogo, ao céu também de delícia. É um lugar bom, maravilhoso, só isso. Mas não quer dizer que seja como as propriedades materiais que nós temos aqui. Sim, sim. Por isso que se torna muito complexo, né, Júnior? Por isso que se torna difícil falarmos, né? Mas, ao mesmo tempo... espiritual, né? É espiritual, mas será uma sentença, né? Seja como for, é espiritual, mas não deixa de ser uma sentença. E também, de certa forma, a gente tem que seguir, aqui segue, né? Meu posicionamento é esse. A gente tem que seguir o que a Bíblia diz, né? Eu particularmente, se eu retiro esse castigo eterno, eu estou invalidando o ensino de Jesus. Eu sei que para nós é muito difícil, claro. A gente vai debater hoje aqui. E, irmãos, mais uma vez, né? Assim, a gente não deve julgar ninguém, porque nenhum de nós aqui somos merecedores do céu. Todos nós somos frutos da graça de Deus, né? É a bondade, a misericórdia de Deus. E eu sei que muitas vezes, né, ainda mais nós, pastores, eu digo isso até eu mesmo, muitas vezes o meu ministério é um ministério mais corretivo, meu ministério é mais formação de obreiro, é discipulado. Então, a minha tônica se compara muito a um capitão de um time. Então, eu acabo elevando muito cobrança, elevando muita disposição, consagração. Quem me ouve e não me conhece pensa assim, esse camarada é muito hipócrita, mas quem me conhece sabe que a maneira em que eu cobro é nessa perspectiva de levar o time de Jesus a atingir o máximo do potencial, começando comigo, né? Então, assim, é o meu estilo, né? Deus me separou para isso, mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa maturidade de saber que até mesmo essa função e essa competência pelo qual tenho, não veio de mim, veio de Deus. Então, eu cobro, mas antes de cobrar vocês ou a igreja, eu me cobro muito mais e digo assim, me sigam, vamos lá, vamos lá. E quando eu estiver também sofrendo, eu falo, me ajudem, e vamos lá, porque agora o pastor está sofrendo. Então, assim, é nessa mentalidade, né? Porque é um assunto que parece aqui que a gente acaba sendo muito demagogo, né? Nós estamos apontando que as almas ímpias e pecadoras vão para o inferno. Não, não é isso. O fato não é esse, né? Como mencionei nas aulas passadas. E hoje a gente vai retratar aqui. O inferno não foi criado para o ser humano. O inferno foi criado para Satanás e para os demônios. Os seres humanos vão para lá porque desprezam o maior presente de Deus, que é Jesus Cristo. Mas é importante falarmos, é importante ensinarmos, é importante crermos e é mais importante pregarmos, não é? Domingo, por exemplo, eu trouxe uma mensagem e eu achei que a minha mensagem, a princípio, ia ser muito doce, porque eu falei sobre o semeador. Mas enquanto pregava, principalmente eu ia ministrando, o Senhor me conduziu para uma mensagem mais séria. E eu até fiquei surpreso, porque eu tinha trabalhado no meu esboço de uma forma mais doce, porque eu falei sobre o semeador. Somos semeadores do reino de Deus. Então, de repente, a mensagem, ela vamos dizer assim, ela foi para um outro lado. Que tipo de semeadores somos? Somos semeadores de verdade? Então, assim, percebam. Então, tem vezes que a gente prepara algo e tem hora que até Deus nos surpreende com relação a isso, né? Tudo bem até aí? Tranquilo? Tranquilo? Tá. Pode perguntar, Beatriz. Na verdade, eu queria fazer um comentário, pastor Rei, nisso que você levantou agora a discussão do Hobbes.
que ele fala que sim, o inferno ele é um lugar tanto quanto o céu, né? E, inclusive tem pessoas que acham que o inferno vai ser um lugar bonzinho, né? Já que Satanás dá tudo de bom, digamos assim. Mas não, da mesma forma que o céu vai ser bênçãos infinitas que a gente não consegue mensurar, o inferno também vai ser um sofrimento que a gente não consegue mensurar. Exato. Exato. A gente não consegue imaginar o céu, né? Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que Deus preparou para aqueles que o amam, né? Ou seja, vai ser surpreendente. Nem passou pelo coração humano, mas o inferno é o oposto, né? Isso aí, parabéns, é isso aí. Eu não sei se vocês já ouviram a piada, né? De alguém que estava sendo assediado pelo diabo, e aí o diabo ofereceu cerveja, ofereceu samba, e aí o candidato, né, falou, opa, quero ficar aqui. Aí ele desce, né? Fui lá para o inferno, quando ele chega lá, ele falou, opa, peraí, não foi isso que você me prometeu? Falar, não, lá era só a sala de recepção, só era para te enganar, né? Não sei se vocês já ouviram uma piada mais ou menos assim, né? Mostrando essa ideia, né, de que que o inferno vai ser um lugar de festa, é uma aberração, né? É isso aí, o inferno é um lugar terrível e ele é real, tá bom? Meus irmãos, deixa eu fazer um comentário aqui. Enquanto eu também assisto muitas vezes as nossas aulas para ver como elas ficaram, para ver se realmente a lição chegou bem para vocês. E na última aula, eu dei muita risada, porque depois que eu, inclusive, fiz, né, aquele videozinho pela inteligência artificial, Notebook LM, eles fizeram ali uma construção muito legal e ali destacou algo que eu não tinha notado até então na aula. Lembra que na última aula nós pegamos aquele ponto de Apocalipse 4:1, que fala, sobe aqui, ou suba para cá? Lembra? E ali, na última aula, nós trabalhamos sobre a ideia, né, literal, a interpretação literal do texto e a interpretação alegórica, né? Lembra que a gente trabalhou bastante sobre a alegorização. Mas uma coisa que destacou ali, e que eu enxerguei pela primeira vez, é o seguinte, que nós, geralmente, né, principalmente a escola pré-tribulacionista, pré-amilenista, nós pintamos um quadro histórico dos acontecimentos, das fases ou das dispensações, e que, geralmente, os dispensacionalistas, eles creem, né, nessas fases fechadas. Então, eles fazem uma leitura aparentemente histórica, mas quando eles vão interpretar um texto, como, por exemplo, o subir para cá, se referindo ao fato de João ter subido, né? E o anjo disse para João subir. E ali os nossos irmãos dispensacionalistas vão dizer o seguinte, que ali é Deus arrebatando a igreja, não é? Lembra disso? Aí eu pergunto, onde entra, né, o gracejo? Ora, vem cá, quem é alegórico, então? E quem é literal, então? Porque na escola dispensacionalista, na escola pré-tribulacionista, que eles julgam que os acontecimentos serão por fases, não é? Primeiro Jesus arrebata a igreja, passa os 7 anos, depois Jesus vem com a igreja. Não é assim? Quando a gente pega um texto como o de Apocalipse 4:1, que o anjo está dizendo para João, sobe para cá, a interpretação de dizer que ali é a igreja agora subindo, isso é literal ou é alegórico? Estão entendendo o que eu quero dizer? Não é? Interessante, né? Ou seja, a escola dispensacionalista, ela diz que ela é uma escola onde ela segue uma história, os acontecimentos históricos, mas na hora de interpretar a Bíblia, eles são alegóricos. Porque o texto não está dizendo que a igreja sobe ali em Apocalipse 4:1, né? Interessante, né? Percebam como as escolas também batem cabeça, não é? Por que batem cabeça? Ora, se eu digo que eu tenho uma leitura histórica ou por dispensação, o texto eu tenho que ler também ele de forma literal, não alegórica.
Mas esse texto, a escola dispensacionalista lê de forma alegórica. E agora, os irmãos que são alegoristas, olha que curioso, os irmãos que são ou amilenistas ou pós-milenistas, ou que não creem, né, no período de 1000 anos, não que eles não creem no milênio, mas não creem no milênio literal. E aqueles que creem no milênio literal, mas que a igreja passa por ele, e Jesus vem no final do milênio, quando eles interpretam Apocalipse 4:1, eles que acreditam numa interpretação mais alegórica, na interpretação deles, eles são literais. Porque eles dizem, olha, ali é Deus falando com o anjo. Tem nada a ver a igreja. Interessante, né? Ou seja, aqueles que são alegóricos interpretam de forma literal, e os que são mais históricos e dispensacionalistas interpretam de forma mais alegórica. Percebam como é complicado o Apocalipse, né, meus irmãos? Então, eu quis fazer esse comentário, porque eu achei que ele era muito útil para mostrar para vocês que a gente não tem uma caixinha fechada sobre as profecias futuras, tá bom? Não tem. E se João, aqui, nesses 2 textos que lemos, como eu disse na última aula, ele errou, por que a gente não vai errar? Ou seja, ele também, em algum momento, não entendeu direito. É interessante isso, né? Bom? Entenderam? Ficou claro para vocês? Diga, Tomé. Tem uma outra passagem também que eles usam, que é aquela que, quando Jesus ele fala, não me toque porque eu não fui ainda para o meu pai, né? Eu não lembro onde está escrito. Dos evangelhos. Mas eles usam essa passagem aí para justificar o arrebatamento secreto. Então, né, você vê? E aí eu te pergunto, essa interpretação, ela está mais baseada na história ou na dispensação, ou ela é uma interpretação alegórica? Né, Tomé? Percebam como nós vamos unir aquilo que nos convém. E é nessa hora que a gente dá a mão à palmatória e diz, Senhor, nós não sabemos. Nós estamos aqui para aprender. Por isso que nas últimas aulas eu disse com muita frequência que quando a profecia se cumpre, a gente entende. Quando acontece, nós glorificamos a Deus. Até então a gente vai estar triando meio que no escuro ou numa suposta revelação, mas mesmo assim com certas dúvidas, incertezas. Para quê? Para poder não errar tanto, tá bom, meus irmãos? Porque na hora que a gente começa a fazer afirmações, com certeza a gente vai errar muito. Interessante, né? Se a gente começa a fazer afirmações sobre profecias do futuro, com certeza a gente vai errar muito mais do que acertar, né? Tá bom? Beleza? Mais algum comentário, mais alguma fala? Não? Então vamos lá, meus irmãos, vamos aqui para o material, né? Tomé, leia para nós esse material que eu estou publicando aqui na tela, por gentileza. O juízo final e o castigo eterno. O fato do juízo final. 1. Provas bíblicas e o juízo final. As Escrituras afirmam o fato de que haverá um grande julgamento final de crentes e incrédulos. Eles ficarão de pé diante do trono de julgamento de Cristo, em seu corpo ressurreto, e ouvirão a proclamação do seu destino eterno. Sobre esse primeiro ponto, alguma dúvida, meus irmãos? Querem fazer alguma afirmação, alguma dúvida? Nenhuma, né? Pode continuar, por gentileza, também. Haverá mais de um julgamento? De acordo com a posição dispensacionalista, há mais de um julgamento que está por vir. Da perspectiva dispensacionalista, esta passagem não se refere ao juízo final, o grande trono branco, mencionado em Apocalipse 20, de 11 a 15, mas sim a um julgamento posterior à tribulação e anterior ao início do milênio. Dizem que este será um julgamento das nações, em que elas serão julgadas de acordo com o modo pelo qual tiverem tratado o povo judeu durante a tribulação. As que tiverem tratado bem os judeus e estiverem dispostas a se submeterem a Cristo, entrarão no milênio
e as que não tiverem terão negada a entrada. Então, aqui, meus irmãos, né, haverá mais de um julgamento. Se vocês forem abrir o livro-texto de vocês, na página 975, nós vemos que o autor, inclusive, ele cita pelo menos 3 julgamentos. Podem ver que no terceiro parágrafo, de baixo para cima, e aqui, inclusive, o Gruden, ele traz a citação mostrando que é uma perspectiva do dispensacionalismo, né? E aí, o primeiro é o julgamento das nações, aí já estou me referindo agora sobre o segundo parágrafo, de baixo para cima. O segundo julgamento seria o julgamento das obras dos crentes, e o terceiro julgamento, o julgamento do grande trono branco. Então, o Gruden, ele vai mostrar aqui na perspectiva dele que existe esse debate, né? E aí ele conclui, no último parágrafo, a posição adotada nesse livro é que todas essas 3 passagens falam do mesmo juízo final, e não de 3 julgamentos separados, tá bom? Então, percebam que Gruden, ele vai citar, mas, ao mesmo tempo, ele diz, olha, na minha opinião, é uma coisa só. Não penso que são 3 coisas. Tá bom? Sobre essa questão, tudo bem? Na última aula, eu tinha comentado apenas sobre 2 julgamentos, né? O Tribunal de Cristo, e tinha falado também sobre o do trono branco. E aqui no livro agora, o Gruden, ele trabalha sobre esses 3, né? Que é o julgamento das nações, o julgamento das obras dos crentes e o julgamento do grande trono branco, tá bom? Eu também, meus irmãos, me entendam, tá? Eu acho muito mais provável que seja um só julgamento, tá? Um grande julgamento, onde Deus faz tudo. Podem ter várias etapas, mas eu não gosto muito de fragmentar, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Querem fazer alguma? 3 julgamentos aí, né? E segundo algumas outras obras, Júnior, tem até mais julgamentos, né? Dependendo da obra que a gente está pesquisando, vocês vão ver que eles vão colocar cada situação, por exemplo, cada texto bíblico como um julgamento. Eu não penso assim, sabe, Júnior? Eu respeito, né, a opinião dos comentaristas, mas eu prefiro pensar que vai ter um grande acerto de contas, que Deus vai fazer de uma forma, eu diria, conjunta, né? E ali também, logo depois, podem ter, talvez, etapas, não sei, mas eu não gosto muito desses múltiplos julgamentos, entendeu? Na verdade, se você pensar, já está havendo julgamento, né? Porque lá em João está escrito que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, essa é a condenação. Hoje, se você crê e aceita, certa medida, tecnicamente, né? Tecnicamente é isso aí. Né? A gente já está vivendo, vamos dizer assim, né, Tomé, irmãos, a gente já está vivendo nessa graça, né? Então, eu gosto de pensar dessa forma também, viu? Tá bom? Pastor Rai. É muito complexo, né? Exatamente, Júnior. Quando a gente começa a tentar, sabe, principalmente querer pintar quadros e preencher os quadros, a gente acaba, na minha opinião, criando uma colcha de retalhos. E essa colcha de retalhos, ela não é boa, entendeu? É a minha opinião. Tá bom? É isso aí. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente dá o direito de dúvida, a gente ouve os irmãos, porque, afinal de contas, são estudiosos, são pensadores. Agora, se falar alguma besteira, aí a gente se posiciona, né? Tá bom? Beleza? Pastor Rai, uma dúvida filha. que eu fiquei, que tanto o Robes quanto que o Gruden está falando, é referente a níveis de recompensa e níveis de castigo. Isso, para mim, ficou meio confuso. Ele até chega a falar, por exemplo, né, o Robes, que na parte que tem pessoas que conhecem a Cristo e mesmo assim vai para o inferno, e aí o castigo deles vai ser maior do que aqueles que não conheceram. E aí, logo em seguida, ele cita a passagem de Mateus, que fala que, né, assim que todo
todo mundo conhecer a palavra de Deus, vai vir o fim. Eu fiquei, então como é que vai ter gente que não vai saber? Se precisa todo mundo saber para vir o fim. Então, é assim, Beatriz, quando a gente trata sobre o grande julgamento de todas as pessoas e de todas as coisas, né, naquele grande dia, uma coisa que a gente não pode perder de vista, filha, é que Deus ele não é injusto. Se uma coisa Deus é, ele é santo, reto, justo, bom, amoroso, compassivo, clemente, misericordioso. Então, assim, quando ele exerce a sua justiça e pune alguns, ele jamais está errando. Ao mesmo tempo, diante dessa soberania, dessa sapiência, dessa grandeza, a Bíblia vai apontar certas recompensas mais especiais para os filhos. Vamos pegar um exemplo bem conhecido. Na fila daqueles que nasceram de um ventre de mulher, tirando Jesus, é claro, João Batista vai estar em primeiro lugar. Pode ver que essas foram as palavras de Jesus sobre João. E não é porque João era seu parente, mas foi porque João realmente fez uma obra que tocou o coração de Deus. Então, percebam que as palavras de Jesus para João são palavras especiais. Eu não posso colocar João Batista no mesmo nível que todas as demais almas salvas, né? Dá uma ideia de recompensa, aí onde nasce a ideia do galardão. O apóstolo Paulo também falando sobre aqueles que serão provados e com fogo, e aqueles que edificaram sobre palha, sobre madeira, o fogo queimará. Mas quem edificou em joias preciosas, ouro, prata, o fogo não queimará. Dando uma ideia de disposição, de recompensa também. Então, o que nós entendemos? Que na vida eterna, Deus recompensará segundo a obra desses filhos, de uma forma diferente. Peguemos, por exemplo, os 12 apóstolos. A Nova Jerusalém os coloca de uma forma ímpar na história desse futuro que virá. E quando a gente olha eles como os últimos instrumentos de Deus que foram usados na revelação, faz todo sentido. Os apóstolos foram aqueles que realmente mudaram o mundo, e o mundo se tornou diferente por causa da fidelidade desses homens, recebendo ali não só o Messias do lado deles, mas seguindo, acompanhando, estando junto, fortalecendo, apoiando e depois sendo fiel na mensagem e registrando essa mensagem. Ou seja, os apóstolos foram gigantes. Percebam, né? Nenhum deles tinha formação acadêmica, fazia parte das escolas dos rabinatos. Pelo contrário, eram pessoas simples. O mais próspero era um publicano, que era Mateus. Depois, o 13º apóstolo é Paulo. Aí sim, ele já era instruído. Mas percebam, Paulo, juntamente com os 12, foram esses homens brilhantes. Então, quando nós vemos, né, as promessas de Deus aos 12, é especial. Quando a gente vê Davi, por exemplo, Beatriz e irmãos, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, a maneira em que Deus prometeu para Davi que da descendência dele viria o Salvador, viria o rei, e o reino nunca teria fim. Então, perceba, há certas declarações que a Bíblia demonstra essa valorização e essa recompensa. Então, assim, haverá níveis de acordo com esses textos. E sobre a condenação, também nos apresenta um certo tipo de nível também. Principalmente quando chega ali na figura do anticristo, de Satanás, principalmente o falso profeta. Então, assim, percebam que mesmo aquela pessoa que virou as costas para o Evangelho, que negou a Cristo,
mas algumas pessoas, elas conseguiram se tornar praticamente demônios enquanto vivas, né? Seguidores do diabo, assim, de alto calibre. Então, possivelmente também, a ideia que fica, e por isso que os livros que eu passei para vocês retratam sobre isso, e a gente entende ser esse o caminho, Beatriz. Agora, vamos pegar um último exemplo, Beatriz. Aquelas pessoas de tribos indígenas, de povos, que nunca ouviram falar do Evangelho. Essas pessoas, o critério de Deus vai ser um critério totalmente diferenciado para elas. Ou para elas irem para o céu, ou para elas irem para o inferno. Porque Deus não é injusto, Beatriz. Então, só concluindo, Júnior, só concluindo. Lá em Romanos 1, fala sobre que a natureza e a revelação mostra como será esse período, como será esse momento de julgamento, porque a Bíblia vai falar lá em Romanos 1, assim como outros textos, né, no Velho Testamento, que a criação de Deus revela a glória dele. Então, como que Deus fará para julgar um índio que nunca teve contato com a civilização? Os critérios deles são santos, são justos, são retos. Como Deus fará para julgar uma pessoa que nasceu lá no Afegão e cresceu no meio do Islã e morreu aos 18 anos e nunca sequer ouviu o nome de Jesus, ou Bíblia Sagrada, ou cristianismo? Então, perceba, Deus não é injusto. Agora, o que nós devemos nos ater? Ao nosso dever de proclamar o Evangelho aos índios, aos afegãos, aos habitantes da Coreia do Norte. Sejamos honestos, meus irmãos, a quantidade de coreanos da Coreia do Norte que morreu sem o conhecimento de Jesus é muito grande. Porque há uma opressão diabólica ali. E isso não é exclusivo só da Coreia do Norte, né? Na história desses 2000 anos, a gente vai ver muitas civilizações assim. Civilizações muçulmanas, civilizações persas, inclusive, que quando viram o cristianismo, se levantaram contra os seus líderes e contra todo o tipo de cristianismo. Então, assim, nisso a gente descansa, entendeu, Beatriz? Deu para entender? Fale, Júnior, por favor. Olha, vou apontar alguns textos aí para a Beatriz. Aí. Daniel 12:2, João 5:29. Está lá em Daniel 12:2. Que diz que fala, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12:2. João 5:29. E sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. João 5:29. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Significa que tem uma condenação para os que não creem. Os que estão em Cristo é para a exaltação da glória eterna. Então, tem esses textos de mensurar esses dois lados de recompensa, como o Rai falou, né? Critério. É como nós temos hoje, o nosso senso de justiça hoje que nós temos na justiça jurídica, é o senso que vem de Deus. O homem é condenado, o homem é julgado, e depois aquele que cometeu o crime mais grave, ele tem uma condenação maior, o outro mais leve. Quando a Bíblia diz também que aquele que sabe mais, conhece mais, igual um pastor ou uma sua leiga, ele será mais cobrado. Jesus falou que para os fariseus ia ser maior o critério de Deus, a questão do julgamento, porque eles conheciam. Exato. Não podia alegar ignorância. O texto de Romanos que você disse, Júnior, qual era mesmo? Romanos 8:1. Portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sim, sim. Então, dá a ideia de dois lados, para os que estão em Cristo Jesus e os que não estão em Cristo Jesus. Isso. Obrigado pelos textos, viu, Júnior? João 5:29. E eu já abri, João, e Daniel. 2. Qual Então, é o outro senso texto? de justiça, né? Porque Jesus falou que o fariseu lá,
eles serão mais cobrados do que uma pessoa leiga. Por quê? Porque eles não podem alegar ignorância. Por exemplo, uma pessoa que é um juiz ou um advogado não pode alegar ignorância com relação à lei, mas uma pessoa comum há um critério diferente. Obrigado, viu, Júnior? Então, Beatriz, pode ver que o nosso Ocidente... Maior, né? Oi? Desculpa, Júnior. Repete, Júnior. O rigor será maior para aquele que conhece. Sim, o rigor será maior. Obrigado. E Beatriz, irmãos, olha só que interessante. O Ocidente, ele chegou a essa evolução até de justiça por causa das Escrituras. As Escrituras, e aí onde entra a tradição judaica cristã, que moldou o Ocidente. Nós chegamos nesse ponto de civilização tão evoluída e justa, mesmo com todas as suas mazelas, mas comparativamente não dá para a gente se igualar a outras civilizações. É o quê? É a tradição judaica cristã. E por isso que essas palavras do Júnior representam muito bem aquilo que um pastor faz na igreja e que as autoridades deveriam exercitar. Por que a gente está vivendo no nosso país hoje uma crise nessa questão jurídica? Porque se desconsiderou vários valores, né? Pode ver, hoje uma das crises que a gente tem enfrentado é a crise jurídica. Não se está tendo mais confiabilidade. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, muitas empresas e muitos investidores, eles estão com medo de fazer algo no Brasil. Eles não sabem se a legislação vai respaldá-los. E, de fato, está certo. Um investidor, um mega investidor, ele não vai colocar aqui o dinheiro dele sabendo que amanhã podem mudar a lei. E olha que coisa horrorosa. Se muda a lei enquanto de acordo com aquilo que é melhor. Ou seja, né, tem até um termo, né, Júnior? Essa questão legal está tão fragilizada que a falta de segurança jurídica. E segurança jurídica, essa é a palavra, obrigado. Estava esquecendo. Então, perceba, mas olha que nós temos noção disso. Isso é importante, né? E eu creio que em breve essa questão vai ser resolvida no nosso país. Mas, assim, voltando ao último ponto, irmãos, Tiago 3,1 diz que nós, pastores, seremos cobrados de um juízo mais duro. Todos vocês passarão por um julgamento pessoal. Mas nós, pastores, passaremos por 2 julgamentos. O pessoal e o coletivo. Olha como a igreja é algo sério, irmãos. Por isso que essas igrejas que avacalham o ensino, igrejas que são feitas para se ganhar dinheiro, para se ter moda, e essas pessoas elas não imaginam o perigo que elas estão correndo. O perigo que elas estão correndo. Ah, mas o pastor erra todo. Não, meu irmão. O pastor ou o líder ou quem fundou passará por um julgamento muito mais criterioso. Podem lembrar das palavras de Jesus. Ai daqueles que escandalizaram dos meus pequeninos. Seria melhor pegar uma pedra de moinho, amarrá-la ao pescoço com a corda e ser jogado no mar do que praticar o escândalo com um dos pequeninos. Perceba as palavras de Jesus, que isso é muito sério. Tá bom? Então, respondeu, Bia? Joia. Então, leia para nós, Bia, agora o tempo do juízo final. Vamos lá, vamos correr aqui um pouco agora no material, meus irmãos, tá? Tempo do juízo final. O juízo final ocorrerá depois do milênio e da rebelião que ocorre no final desse período. Em Apocalipse 20, 1 ao 6, João descreve o reino milenar e a retirada de Satanás da posição em que pode exercer influência sobre a terra. Veja a discussão nos 2 capítulos anteriores. E então diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações, a fim de reuni-las para a peleja. Em Apocalipse 20, 7 a 8. João diz que, depois de Deus vencer essa rebelião final de maneira decisiva, em Apocalipse 29 ao 10, virá o julgamento. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Versículo 11. Joia.
Alguma dúvida aqui, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Lembrando, né, aquele mapa que nós, inclusive, vimos semanas atrás, ó. Lembram, ó, esse mapa, tá? Então, seria esse exato momento, tá? O grande julgamento. Bom, esse mapa, ele é dispensacionalista. Eu só estou pegando ele para, né, mais uma vez, enriquecer a nossa aula, tá bom? Então, alguma dúvida sobre esse ponto? Não? Então, continue para nós, Beatriz, por gentileza, o tempo do juízo final. Por favor. A tela não mudou não, pastor. Ah, não mudou? Então, desculpe. Não. Pronto. Até o versículo 11 eu já li. Ah, então eu voltei sem perceber, desculpe. Uhum. A natureza do juízo final. Jesus Cristo será o juiz. Paulo fala de Jesus Cristo que há de julgar vivos e mortos, em 2 Timóteo 4:1. Pedro diz que Jesus Cristo é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos, em Atos 10:42. Compare 17:31, Mateus 25:31-33. Esse direito de agir como juiz sobre todo o universo é algo que o Pai deu ao Filho. O Pai lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. João 5:26-27. Joia. Assim como Jesus ele tem um tríplice ofício de rei, né, profeta e sacerdote, ele também tem o ofício de ser juiz supremo. Então, até aí nenhuma dificuldade, né, meus irmãos? Alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não? Bom, a gente já viu essas partes aqui no resumo, né? Então vamos passar rapidamente, né? Só leia para nós o título, né, irmã? Bom, pode ler rapidamente aqui para nós. Então, irmãos, a gente só está repassando aqui novamente, porque agora, você vê, nós lemos os slides na última aula, e agora eu queria, sabe, fazer esse momento de esclarecimento, né? Porque sempre tem uma dúvida. São coisas futuras, são coisas improváveis. Todos nós tivemos uma história antes do Evangelho, e muitas vezes uma ideia que foi pré-concebida lá atrás. Por exemplo, vocês sabem que os testemunhas de Jeová não acreditam no inferno. Então, uma pessoa que foi influenciada pelos testemunhas de Jeová, naturalmente, ela vai ter dificuldade de acreditar no inferno. Porque durante toda a sua vida ela ouviu o seguinte, que Deus não vai ser ruim de condenar pessoas que ele criou, que essas pessoas serão pulverizadas, elas desaparecerão para sempre. Esse é o castigo eterno. Ou seja, uma pessoa que foi treinada com essa ideia pré-concebida, ao ouvir algo como nós estamos debatendo aqui, ela vai ter um choque de cultura, mas é importante esse choque para quê? Para que ela se fundamente. E ainda mais nas nossas igrejas modernas, em que, vamos dizer assim, o universalismo agora, sabe, Beatriz, em cima da pergunta que você tinha feito sobre julgamento, muitos pastores se tornaram universalistas. O que é o pensamento universalista? É que Jesus morreu por todos, logo todos, de alguma forma, serão salvos. Aí talvez você diga assim, pastor, mas é só esses pastorzinhos aí, neopentecostal, esses de igrejas inclusivas, né? Aí eu digo não. Tem pastores que se tornaram pastores muito importantes nesses últimos 100 anos, que são teólogos muito criteriosos, e eles têm essa ideia universalista quando se diz respeito à salvação. Eu, particularmente, não concordo com isso. Eu não concordo, mas eu entendo o que eles dizem, mas eu não concordo. Jesus morreu por todos, sim, claro, mas nem todos o aceitaram. Mas a ideia universalista dá essa ideia, eu diria, de que a morte dele é uma morte substitutiva a tal ponto que todos serão salvos. Aí, mesmo que esses pastores tenham essa ideia universalista sobre a salvação,
o próximo pensamento é, então eles são liberais, né? Não, o pior de tudo é que não eram pastores liberais. São pastores conservadores. Mas quando se trata da salvação, eles pensam assim. Olha que curioso, não? É um ponto de vista, mas eu não concordo com esse ponto de vista. Tá bom? Então eu estou falando aqui, porque perceba, a ideia universalista, ora, se todos vão ser salvos, então o inferno é uma figura de linguagem. Concorda? Percebem como o assunto tem que ser dissecado? É por isso que a gente está gastando esse tempo, tá bom? Então, leia para nós, minha irmã. Os incrédulos serão julgados, por gentileza. Pastor, uma dúvida. Nesse caso, então, pode ser, né, Cristo morreu por todos, mas então o erro aí tá na parte das pessoas que desprezam o evangelho, né? Porque uns creem, outros não creem. Então, exatamente, filha. Porque assim, filha, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando a gente começa a tratar da salvação, a gente começa a querer pensar como Deus pensa, né? E a gente é muito pequeno, né? A gente não tem essa capacidade. Pode ver, a gente está aqui pela graça de Deus, a gente não merecia estar aqui. Mas, assim, o texto bíblico é claro sobre essa questão. Que uns serão lançados no fogo, que ali haverá choro e ranger de dentes. Ora, será que Jesus não poderia dizer em algum momento, olha, todos serão salvos? Irmãos, então, mas preguem a minha palavra, porque eu quero me revelar a eles, tudo bem. Mas não tem esse texto, entendeu? Existem outros textos que os apóstolos deixam, por exemplo, que Jesus Cristo morreu para que todos sejam salvos. Tudo bem. Mas percebam, essa ideia é uma ideia perigosa. Então, assim, o que nós entendemos, Beatriz? Que assim como Deus é aquele que nos salva, mas nós damos uma resposta a Ele. Como disse Spurgeon, em certa ocasião, você nunca verá nenhum filho entrando no reino do céu sendo puxado pelas orelhas. Entra, filho. Entendeu? O evangelho é proclamado, o Espírito Santo trabalha e ele consente com alegria. Porque uns consente, outros não. Eu sei que é difícil, irmãos, mas Deus nos poupe disso. Mas tem pessoas que vão cuspir o evangelho até na hora da morte. Isso dói na gente. E nessas horas a gente se silencia, nós não praguejamos e nem condenamos para o inferno, mas, segundo a nossa opinião, possivelmente essa pessoa está indo para o inferno. Porque o porquê de tanta ira com o evangelho, com Jesus? Lembram dos fariseus que diziam que Jesus fazia milagre pelo poder de Satanás? É algo do tipo, entendeu? Como pode alguém em sã consciência, ser tão vil contra Jesus? Você entende? Ser contra um pastor, ser contra uma igreja, ser contra... Tudo bem, a gente até compreende, mas ser contra Jesus, né? É difícil. Entendeu, Fê? Então, por isso que a gente não fica entrando muito nessas discussões, entendeu? Tá bom? Esclareceu? Diga, Miriam. Não, tá bloqueado. Então, as pessoas que não recebem a Cristo, eu lembro daquela parábola que o pastor pregou sobre a semeadura, né? Que o coração dessa pessoa não é uma boa terra. Então, a semente não vai produzir ali. Não vai crer em Senhor Jesus. Eu acredito que aconteça isso. Sim, isso aí. Mas olha que mistério da vida, né, Miriam? Quantas vezes na nossa vida a gente foi uma terra ruim e um dia a gente virou terra boa, né? É um mistério, né? Sim. Mas eu entendo o que você quer dizer, que essa pessoa continua sendo uma terra ruim até a última hora, né? Exato. Né? Então, Joia, leia para nós, Fia, para a gente terminar esses 2 últimos pontos aqui. Os incrédulos serão julgados. Pode ler, Beatriz, por gentileza? Os incrédulos serão julgados. É evidente que todos os incrédulos ficarão de pé diante de Cristo para serem julgados, pois esse julgamento inclui os mortos, os grandes e os pequenos. Apocalipse 20:12. E Paulo diz que no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, esse retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Romanos 2:5-8.
texto, né? Retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Outros textos diz segundo as suas obras, né, Beatriz? Pode ver que aos santos também Deus vai dizer: abra as tuas mãos e mostre as tuas obras. E aqui, obras, meus irmãos, é muito mais do que ofertas, né? Lembram que lá no Velho Testamento, em um dos livros do Pentateuco, diz: não apresente-se diante de mim de mãos vazias, dando uma ideia de me honre com tudo que você tem e é. Mas nós sabemos que obras aqui não é simplesmente dízimo, é a nossa entrega, é a nossa vida, é o nosso trabalho, é o nosso amor, é a nossa devoção, é a nossa adoração. Tá bom? Então, e agora aqui, os crentes serão julgados. Beatriz, leia para nós, para a gente terminar. Escrevendo para cristãos, Paulo diz: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 10 e 12. Também diz aos cristãos: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo. 2 Coríntios 5, 10. Romanos 2, 6 a 11 e Apocalipse 20, 12 e 15. Além disso, o quadro do julgamento final em Mateus 25, 31 a 46 inclui Cristo separando as ovelhas dos cabritos e recompensando aqueles que recebem sua bênção. Então, agora olha só, como que acontecerá receba segundo o bem ou o mal? Poxa, pastor, mas a gente não vai estar no céu, então quer dizer que Deus vai nos dar alguma coisa mal? Não, não é necessariamente isso. Mas pense, irmãos, quantas são as vezes na nossa vida que a gente está achando que a gente está fazendo um gol de placa? Por exemplo, irmãos, domingo eu não falei muito sobre pastores que literalmente saqueiam outras igrejas. Muitas vezes eles estão se gabando, porque tem uma igreja grande. Mas lá no céu, mal ele sabe o quanto Deus vai deixar de recompensá-lo. Por quê? Porque o que ele fez foi um ato vil e indecoroso com outros irmãos. Entenderam? Então, o bem e o mal é nesse sentido, Beatriz. Quantas vezes a gente tem uma expectativa de que, poxa vida, eu vou chegar lá no céu, a minha coroa vai ser, a gente vai ter um anelzinho, e olhe lá, sabe aqueles anelzinhos de doce? Salvo engano, era Spurgeon também que dizia que Deus nos reserve nem que sejam as favelas celestiais, para a gente habitar lá, entendeu? Ou seja, nem que sejam os últimos lugares, né? Os lugares mais simples. É o céu, meu irmão. É o céu, né? Tá bom? Então, irmão, só para a gente parar aqui, porque falta mais esses... Não, vamos parar aqui agora. Vamos parar aqui, ó. Os anjos serão julgados, tá? Senão a gente não para. Aqui, ó. A gente vai parar aqui, senão vai ficar muito grande aqui. Vamos correr agora... os anjos serão julgados, a gente continua a partir daqui, e aí a gente volta no próximo módulo. Vamos tentar ler rapidinho, tá bom, meus irmãos, para a gente tirar mais as dúvidas, né? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Miriam? Irmãos? Eu fiquei com dúvida onde que Deus e o Espírito Santo vai estar. Beatriz, eles estarão julgando, Deus, pense sempre, Beatriz. Deus trino, né? Deus trino, Beatriz. Não, tem coisas que nós não sabemos, Beatriz. Sabe aquela ideia? Que tamanho é Deus? Como é Deus? Qual que ela queria saber? Onde Deus está? Beatriz? Pergunta de novo que o Júnior não ouviu, Beatriz. A parte que ele falou que Jesus vai estar julgando, eu fiquei pensando onde que vai estar Deus e o Espírito Santo. Vai estar os três juntos, no caso? Mas aí... Então, é isso que eu estou explicando, Júnior. É assim, Beatriz. A Trindade sempre trabalhou junto, Beatriz. Uhum. O fato de Jesus estar à direita do Pai, Beatriz, na realidade, essa figura de linguagem remonta àquela ideia daquele que fez a obra de redenção. Porque assim, Beatriz, olha que legal. Vamos imaginar aqui só, tá vendo, irmãos? É uma dúvida, parece simples, mas é importante esclarecer, né? Deus, a pessoa de Deus, né? Deus Pai. Vamos pôr aqui Deus Pai. Quando Deus Pai nos vê, Beatriz, nós somos pecadores, né? Quando Deus Pai nos vê, a gente está perdido. Não tem chance para nós. Ou seja, literalmente a gente está condenado. Então Deus está no seu trono. Então quando Ele nos vê,
Por isso que nós merecemos o inferno. Mas aí veio Jesus. E Jesus morreu na cruz por nós. Então, estar à direita dá a ideia daquela questão, sabe, o braço direito. Pode ver, a grande maioria das pessoas são destras, não são canhotas, né? Direita é a confiança, né? Então, esqueça, né, a bobeirada de direita e esquerda, mas geralmente o braço direito é o braço do apoio, é o braço, né, da confiança. Então, Jesus está à direita do Pai. Como A esquerda é a exceção da regra. Isso, é a exceção da regra. Então, quando agora Deus Pai, antes ele nos via já debaixo do quê? De uma condenação, Beatriz. Porque a gente merecia o quê? A condenação. Para onde? Para o inferno. Mas agora, quando Jesus veio e morreu por nós e fez toda a obra de redenção, sobre nós agora repousa o quê? Um guarda-chuva da graça. Com o sangue do Cordeiro. Pode ver. Deus Pai não nos vê mais como pecadores contumazes. Não que sejamos perfeitos, mas porque agora o sangue daquele que foi perfeito foi derramado sobre nós. É aí onde entra aquilo que a Bíblia fala sobre a propiciação. A ira de Deus se aplacou. Ou seja, nós estamos agora debaixo do guarda-chuva da graça. Então, essa ira que cairia já não cai mais. Porque antes de Deus nos ver como pecador, e agora ele nos vê como pequenos cristos. Porque o próprio Deus se fez homem para morrer em nosso lugar. Então, como que será o julgamento? É o Deus Trino julgando todas as coisas, em sintonia, junto com todos os anjos. Como tudo isso será, Beatriz? Quando a gente chegar lá, a gente vai ver. O demais a gente vai pontuando, sabe? Especulando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas percebam, tudo isso por ser futuro, Beatriz, a gente tem que ter muito cuidado, porque senão ou a gente ignora o fato, ou a gente inferioriza a divindade, ou a gente valoriza demais a humanidade, ou a gente despreza a espiritualidade. Você entende? Então, é nessas horas que nós nos agarramos à palavra de Deus e dizemos, deixa a Bíblia falar. E como que eles viveram no passado? É assim que a gente tem que viver. Como eles creram? Como eles esperaram? É assim. E a gente descansa nessa promessa. Uma última coisa, filha. A vulnerabilidade, guarde essa palavra, ela não é fraqueza para o cristão. A vulnerabilidade é força. Porque é por meio da vulnerabilidade que a gente exercita a fé. A gente depende de Deus, entendeu? Eu, para ensinar para vocês, não adianta eu posso até saber muito grego, hebraico, a teologia sistemática, tá, mas se Deus não me agraciar e agraciar vocês, toda essa aula vai ser inútil, vai se perder. Mas pelo auxílio divino, em mim e em vocês, Deus gera em nós crescimento. Agora eu te digo, quem é que está fazendo tudo isso em nós? É Deus. Perceba, nós fazemos a lição de casa, nós nos debruçamos, oramos, mas quem está dando crescimento a todos nós é Deus. A mim que ensina e a vocês que aprendem. Nós somos vulneráveis o tempo todo, né? Pode ver, a gente não gosta de ser vulnerável. Eu não gosto de ser vulnerável. Agora, existe aquela vulnerabilidade tola. Eu não me preparo, eu não vou a estudo, eu não faço a lição de casa, eu vou dar uma aula, só pedalo. Só encho linguiça. Essa vulnerabilidade é de tolo. Não, essa eu não quero. Eu quero essa vulnerabilidade da dependência. Daquela que nós nos colocamos e dizemos, estamos aqui. E perceba, nós somos tão vulneráveis e pequenos, Beatriz, que um dia tudo que a gente fizer, a gente vai descansar. E outros vão dar continuidade. E a gente não tem nem que se preocupar, porque assim como Deus está nos ajudando agora, Deus vai ajudar os outros a darem continuidade. Quer ver um exemplo, Beatriz? Por exemplo, eu sou pastor dessa igreja, já tem algumas décadas, da Igreja Batista Missionária. Mas e o mundo está se perdendo, o anticristo está se levantando, meu Deus, e o que será dos meus irmãos? E não, eu não sofro desse mal, porque assim como Deus cuidou de mim, cuidou do seu povo há 2000 anos, Deus vai cuidar das próximas gerações. A minha oração é, levante convertidos, Pai. Assim como o Senhor me ajudou, o Senhor vai ajudar eles também. E a gente vai vencer, entendeu? Ou seja, é uma fé, é uma vulnerabilidade na dependência desse Deus Todo-Poderoso. Muita coisa sabemos, muitas outras mais nós não sabemos, não temos nem noção.
é a fé em exercício. Por isso que o justo vive pela fé. Entendeu, filho? Tá bom, meus irmãos? Vamos pegar o nosso chazinho para a gente voltar às leituras? Sim. Fechado, então. Mais alguma pergunta? É um Não? ato conjunto da Trindade, né? O julgar é um ato conjunto da Trindade. Sim, exatamente. Então, Cada um Jesus falou dentro que dos Deus seus... deu todo o poder a ele de julgar, né? Isso. João Jesus é 5:22. aquele que é o juiz, né, Júnior? O Pai vamos, também fará parte, o Espírito Santo. Como que tudo isso procederá? A gente tem algumas pistas, né? E Jesus vocês vão falou que aprender o Pai mais deu a sobre ele, isso, Beatriz, em teontologia, quando a né? gente falar sobre os ofícios de Deus. Qual é o ofício do Pai? Qual é o ofício de Jesus? Qual é o ofício do Espírito Santo? Pode ver que em pneumatologia que vocês já tiveram, o Júnior já teve essas matérias. Então, fica mais claro. Fica tranquila, Fia. A gente João vai... 5:22. É? João 5:22. Jesus falou que o Pai deu todo o poder a ele para julgar. Exato. E fique tranquila, Beatriz, que vai ter muito café nesse bolo ainda. Aprender bastante. Tá bom? Claro, aquilo que a gente aprendeu, né? Tá bom? Então, até já, meus irmãos. Vamos pegar o chá. Voltamos em instantes. Tá bom?